Olá, queridos. Finalmente estou conseguindo gravar o nosso vídeo. É sábado, quase noite. Espero que vocês consigam assistir em tempo, né? Para a provinha da segunda-feira. Vamos lá, então. Seguinte, primeiro assunto que é importante a gente dar uma retomada, tá? O primeiro assunto é congruência de triângulos, tá? Então, existem três casos que a gente estudou, que é o caso LAL, o caso ALA e o caso LLL. Tá? Primeiro, a gente tem que lembrar que a congruência é representada por um sinal de igual com um tio em cima, tá bom? E congruência significa que duas figuras, quando elas são congruentes, elas têm medidas iguais. Todos os ângulos são iguais, todos os lados são iguais, tá certo? Diferentemente da semelhança, tá? A semelhança só significa que eles são proporcionais, tá bom? Mas congruência é todas as medidas são iguais. Então, o primeiro caso de congruência que a gente aprendeu é o caso LAL, ou seja, o caso lado, ângulo, lado, tá certo? Vou escrever para ganhar tempo, tá bom? Então, lado, ângulo, lado. O que significa isso? Se você tiver dois triângulos e você perceber que tem um lado de um triângulo igual ao outro lado do outro triângulo, e que também tem mais um lado, certo? Que é igual ao outro lado no outro triângulo, e que existe um ângulo aqui que é igual ao outro ângulo lá no triângulo, certo? Então significa que esses dois triângulos são congruentes, tá? Uma coisa importante é que os lados que são iguais, ó, a gente está representando esse com um tracinho, porque ele é igual a este com um tracinho. Esse com dois tracinhos, que é igual a este com dois tracinhos, tá certo? Bem, e este ângulo precisa ser o que está sendo formado por esses dois lados conhecidos. Então aqui é o lado, vamos chamar de lado 1, que é o lado 1 também, certo? Aqui é o lado 2, que é o lado 2 também. E este ângulo está sendo formado por esses dois lados, tá bom? Este é o caso lado, ângulo, lado. Tá? Gente, se isso acontecer, os dois triângulos são congruentes. O caso ALA funciona parecido, mas agora nós temos apenas um lado conhecido, que é igual nos dois triângulos, tá? E a gente tem dois ângulos aqui, ó, que também são conhecidos, tá bom? E este ângulo aqui, ó, que eu pus com um tracinho, é igual a este. E este com dois tracinhos é igual a este, certo? Então, se nós tivermos dois ângulos iguais e um lado igual nos dois triângulos, então eles são congruentes também. E o último caso que a gente viu esse é o mais simples de lembrar, né? Que é o caso em que nós temos dois triângulos onde os três lados são iguais. Esse lado é igual a este lado é igual a este, e este último lado é igual a este. Então, obrigatoriamente eles vão ser congruentes, tá? Ou seja, os ângulos também serão todos iguais, beleza? Muito bom. Vamos para o próximo assunto? Eu dei uma relembradinha rápida, mas o próximo assunto é a classificação de triângulos. Então, vamos relembrar rapidamente. Vamos primeiro classificar em relação aos lados, tá? Então, existem três classes quando a gente olha para os tamanhos dos lados dos triângulos. O mais conhecido, que a gente nunca esquece, é o equilátero. Né? O equilátero é o que tem três lados iguais. O isósceles é aquele que tem dois lados iguais, pelo menos. Tá? Isso significa dizer que o equilátero também é isósceles, tá bom? Mas, nem todo isósceles vai ser equilátero, tá? Bem, mas alguns isósceles podem ser equiláteros se os três lados forem iguais também, tá bom? Mas isósceles significa que tem pelo menos dois lados iguais. O escaleno é aquele que tem três lados diferentes, tá bom? Agora, quando a gente olha para os ângulos, vão ter três nomezinhos, três classes diferentes. Aquele mais famoso, que é o triângulo retângulo, quando um dos ângulos for um ângulo reto, certo? Ou seja, aqui, ó, o ângulo de 90 graus, que forma a letra L, né? Tá bom? Então, 90 graus, tá? Nós vamos ter também o acutângulo, quando os três ângulos forem menores que 90, tá certo? Por exemplo, aqui pode medir 40, esse aqui pode medir 60, e esse, ó, 40 mais 60, 100, o lado de cima mediria 80, né? Certo? Porque lembram-se que a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus, beleza? Muito bom. E o obtusângulo, que é aquele que apresenta um ângulo, um só, tá? Não pode acontecer de ter dois ângulos, tá? Obtuso, tá bom? Um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus, tá? Este aqui, por exemplo, poderia ser 130, por exemplo, tá? Muito bom. Vamos lá.
Próximo assunto e último assunto que a gente vai revisar agora é a semelhança de triângulos, tá? Então, esse triângulo ABC, ó, triângulo ABC, este grandão aqui, ele é semelhante ao triângulo DEF, tudo bem? O que acontece aqui, galera? Quando dois triângulos são semelhantes, eles têm o mesmo formato, mas eles não têm o mesmo tamanho. E como é que a gente sabe que eles têm o mesmo formato? Porque os ângulos são iguais, ó, aqui é 65 graus, 65 graus, 75, 75, 40 e aqui também 40, certo? E, galera, a gente pode ver que, vamos considerar esse aqui como, se esse aqui tivesse sofrido uma ampliação, tá? Vejam, como é que a gente descobre, então, de quanto foi essa ampliação? Quantas vezes ele aumentou? Que é a nossa tal razão de proporção, que a gente representa com a letrinha K. É só você pegar um dos lados, certo? Por exemplo, pegar o lado maior aqui, AB, tudo bem? E dividir pelo correspondente dele no triângulo menor, tá? Então, quem seria o correspondente dele no triângulo menor? Ó, o lado AB, o correspondente dele seria o DE, tudo bem? Aí a gente divide os dois valores. Se vocês verificarem no desenho, a gente sabe aqui ó, que o AB mede 4 e o DE mede 2, certo? Então, se a gente dividir, vai dar 2, tudo bem? Essa seria a razão de semelhança. Apenas se isso acontecer com todos os lados, tá? Então, você precisa fazer esse teste com todos os lados correspondentes. Por exemplo, se você pegar aqui ó, o AC e dividir pelo DF, que são os lados correspondentes dos dois triângulos, 6 dividido por 3 também vai dar 2. E se você medir aqui, dividir o BC pelo EF, também vai dar 2, certo? Se todas essas divisões derem o mesmo número, no caso aqui, todas elas eram 2, significa que os dois triângulos são semelhantes, tá certo? Ou seja, o ABC pode ser entendido como uma ampliação do DF, tudo bem? E o contrário também seria possível, tá, galera? A gente poderia pensar que o DF é uma redução do ABC, tudo bem? Mas aí a gente inverteria essa divisão e no final a gente obteria uma redução de 1 para 2, tá? Ou seja, ele dividiu pela metade os tamanhos, tudo bem? Se a gente pensar do ABC para o DF, tá bom? Mas então o que são triângulos semelhantes? São aqueles que têm medidas proporcionais. E qual é a proporção que a gente encontrou aqui? Se a gente pensar em ampliação, a proporção vai ser 2, certo? Vamos lá então agora para corrigir alguns exercícios que ajudarão nos estudos de vocês, queridos. Vamos lá então? Vamos ao exercício 51, tá? Ele é um adicional lá da apostila 6. Em cada item há um par de triângulos congruentes. Indique o caso de congruência e determine o valor de x, certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos identificar o caso de congruência. Ó, a gente sabe que esses dois triângulos são congruentes. Ele fala isso no enunciado, tá? Significa que todas as medidas neles são iguais, certo? E qual é o caso? Veja, a gente tem um ângulo aqui, a gente tem um ângulo aqui, e a gente tem um lado aqui. Ou seja, já sabemos que é o caso ALA, tudo bem? Se a gente sabe que esses dois triângulos são totalmente iguais, certo? Eles são congruentes. Isso significa que esse aqui é 83, aqui é 11, aqui é 47, aqui vai ser 83, 11. E este ângulozinho que é igual a este aqui, você consegue observar, né? Isso. Eles medem a mesma coisa, são 47 graus também. Tudo bem? Então, x aqui é 47. Passamos a mesma coisa com a letra B. Vamos lá. Só que este caso aqui, galera, ó, a gente tem um ângulo, tem um lado e outro lado. Mesma coisa que um ângulo, lado, lado. Então, este é o caso LAL, certo? Caso de congruência LAL. Esses dois triângulos são congruentes, então, aqui é 25, ó, esse lado e este lado estão formando este ângulo de 25. Um lado mede 4, o outro lado mede 7. Vamos ver esse outro triângulo. Ó, tem um lado que mede 7 e o outro lado que está formando este ângulo de 25 é 4. Pronto, x vale 4. Vamos para a letra C. Vamos lá. O professor está indo rápido porque tem bastante exercício rápido e simples de se fazer, tá bom? Vamos lá. Vejam, queridos. Um lado, outro lado, outro lado. Um lado, outro lado, outro lado. São essas informações que a gente sabe que são iguais. Então é o caso L, L, L. Tudo bem? Já que os três lados são iguais nos dois triângulos, é só você ver qual que está faltando aqui. Ó. Esse é 13, esse é 6, esse é 12. Esse é 13, esse é 6. Então, este é 12. Tudo bem? Vamos lá, letra D. Galera, aqui nós temos, então, ó, um ângulo e dois lados formando este ângulo. L, A, L. Tudo bem? Já fizemos, então, caso de congruência desse tipo aí em exercícios anteriores. E o lado que mede 15 e o lado que mede 4 formam um ângulo de 132. Então aqui mede 132 também, certo? Já que os dois triângulos
são congruentes. Vamos lá, aqui ó, fácil, ó, lado, 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 certo? Então, LLL. Caso de congruência, LLL. Então, os dois triângulos são congruentes pelo caso LLL. E o lado que está faltando aqui, ó, 5, 10. Então, esse aqui só pode ser o 7, certo? Vamos lá, próximo. Último. Vejam, queridos, aqui a gente tem um ângulo, certo? Aí, este ângulo está se conectando com o outro ângulo de 13, ó, o 105 e o 13 graus estão se conectando por um lado que mede 3. Então, aqui também nós temos um ângulo, um lado e outro ângulo. Então, este é o caso é LA. Isso aqui é 105, aqui é 3. Este daqui vai medir 13 graus, né? Certo? Para ficar igual ao outro triângulo. Vamos lá, exercício 3. Determine o valor de x. Aqui, queridos, a gente precisa pensar um pouco no seguinte. Vamos lá. Então, aqui a gente vai precisar pensar se isso é que tipo de triângulo é esse? Qual é a classe dele em relação, por exemplo, aos lados ou aos ângulos? Vamos verificar, vamos lá. Galera, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que os triângulos isósceles têm dois lados iguais, então vou chamar aqui de A e A, certo? Tem pelo menos dois lados iguais. Mas se ele não tiver um terceiro lado igual, este ângulo aqui vai ser igual a este ângulo aqui, certo? Muito bom. Vejam, queridos, se isso aqui fosse um triângulo equilátero com três lados iguais, ó, A, lembram-se que os três ângulos também seriam iguais. Aqui seria 60, 60 e 60. Que não é o caso, porque ele mede 50. Então, a gente tem certeza que este é um triângulo isósceles, certo? Então, se este ângulo é 50, o do outro ladinho lá também mede 50 graus, tudo bem? E aí, a gente consegue, então, descobrir quanto vale o x. Como é que se descobre isso? Lembram-se que o total aqui dos ângulos internos, na hora que você soma os três, tem que dar 180. Este mede 50, o outro também mede 50. 50 mais 50 dá 100. Quanto vai faltar para chegar para completar os 180? É só fazer 180 menos 100. E vai dar quanto? 80 graus. Então, este ângulo aqui de cima é 80 graus. E esse triângulo é um triângulo isósceles, né? Certo? Vamos lá, letra B. Galera, ó, vejam, algo parecido acontece aqui, né? A gente tem um ângulo igual ao outro ângulo, certo? Lembra-se que eu falei no exercício anterior, se a gente tem um triângulo isósceles, vamos supor que aqui meça L e esse lado meça L também. Esses dois ângulos serão iguais. Então, se aqui é 9, aqui, por obrigação, também é 9, certo? Vamos lá, letra C. Vamos lá, queridos. Ó, primeira coisa, vejam que aqui mede 70 graus, certo? E que este lado é igual a este. Por obrigação, como a gente já fez lá no exercício anterior, se esses dois lados são iguais, estes dois ângulos também são iguais, então x vale 70. E agora sim, ó, letra E, é o que a gente estava esperando, né? Que a gente não encontrou nos anteriores. Três lados iguais, então isso é um triângulo equilátero. Isso significa que os três ângulos também são iguais. E se os três ângulos são iguais e eles precisam juntos dar 180, se a gente pega o 180 e divide em três partes iguais, vai dar 60 graus. Então os três ângulos valem 60, então o x vale 60. Vamos lá. Letra F. Vejam, queridos, ó, 60 graus, 60 graus. Este cara, então, vale 60 graus também, porque é um triângulo equilátero, certo? Então os três lados são iguais, ou seja, aqui mede 84. Aqui mede 84 também. Então o x vale 84. Vamos lá para a questão 7. A medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele, sendo θ um ângulo externo do triângulo ABC. Abaixo, determine sua medida. Vou fazer o seguinte, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Ó. Ele fala que a medida do ângulo externo, que é este θ aqui, ó, é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes, ou seja, não adjacentes são aqueles que não estão coladinhos com ele. Quem é o ângulo que está coladinho com ele? Seria este, o da pontinha C aqui, do vértice C. E os que não são adjacentes a eles, o 72 e o 43. Então, para descobrir o θ, é só você somar os ângulos não adjacentes a ele. Quem são? 72 e 43 graus, certo? Somando os dois, ó, vou fazer a continha, vamos lá. 70 mais 40 dá 110, certo? 110 mais 2 mais 3, 115 graus, certo? Outro jeito de descobrir isso, sem precisar fazer isso. Galera, se aqui é 72 e aqui é 43, você conseguiria descobrir este ângulo aqui. Né? É só somar os dois, que dá 115, e verificar que aqui, ó, 115 para chegar no 180 dá 65. Este aqui é o que vai faltar para completar o 180, né? Esses dois juntos aqui ó, dão 180, então isso só pode ser 115 graus, beleza?
Vamos continuar no próximo vídeo, queridos.